Em uma safra desafiadora, com irregularidade de chuvas e uma ampla janela de plantio, contar com um parceiro que entende a importância de manejar a cultura da soja com eficiência é fundamental. Essa é a BASF e, mais uma vez, a marca está ao lado do sojicultor em cada momento, no planejamento, nos desafios, até a hora de comemorar as conquistas. Porque de soja, você já sabe, a BASF entende bem. Na safra 23-24, o cenário de doenças será desafiador. Com um atraso no plantio, a soja pode sofrer com a pressão da ferrugem asiática no final do ciclo. Além dela, um complexo de doenças diverso pode causar perdas. Mas para controlar esses fungos, a BASF possui soluções inovadoras e eficientes que trazem conveniência e confiança ao sojicultor brasileiro. A BASF tem o orgulho de estar ao seu lado. Afinal, o seu legado é a nossa maior conquista. Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele ajudou a fazer do sobrenome da família uma das marcas mais conhecidas do agronegócio brasileiro, aqui dentro e fora do país. Resultado do sucesso nos negócios e também da carreira na política. Foi governador de Mato Grosso por 2 mandatos, senador e ministro da Agricultura. Apesar das conquistas e do destaque alcançado, diz que continua sendo o mesmo cara que sempre foi. De origem humilde, sem nenhum tipo de frescura ou barreira, com foco no trabalho e muita responsabilidade com as coisas que precisa fazer. Quando pergunto sobre a primeira memória que tem relacionada à agricultura, o Blairo Maggi volta ao tempo em que era criança, para a época do primeiro contato dele com pés de soja. A planta era comprada em ramas para alimentar os porcos que o pai criava. Décadas depois, a oleaginosa exerceria papel importante na história da vida dele, com capítulos escritos principalmente em Mato Grosso, onde somou forças com outros nomes que ajudaram a transformar a agricultura do Cerrado em referência. No bate-papo, relembra momentos desta trajetória e fala sobre temas polêmicos, como moratória da soja, calendarização do plantio, semente salva, reforma tributária, polarização política e o primeiro ano do governo Lula. Blairo Maggi, que honra recebê-lo no podcast do Patrone. Já combinamos essa prosa aqui há um tempo atrás e agora finalmente vamos executá-la e trazer um pouco mais da história, dos pensamentos do Blairo Maggi, né, para os nossos ouvintes do podcast. E agradeço por aceitar o convite, estar de prontidão aqui para falar com a gente. Como é que você está? Tudo bem? Patrone, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você e como você fez referência, né? Faz algum tempo que nós marcamos de conversar e já tivemos em vários eventos juntos e nessa ocasião acabamos nos encontrando e estamos aí para responder suas perguntas, né? Eu sempre falo que o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas, né? Então, você como entrevistador é que tem que provocar e tentar fazer com que a gente chegue a assuntos, né? Que o teu ouvinte e aqueles que acompanham o teu podcast, como eu acompanho, né? Eu sou um ouvinte assíduo, tenho acompanhado todos os seus episódios e, aliás, tenho até falado para o meu pessoal da empresa, da Maggi, meus familiares, né? Que eles também ouçam, porque às vezes a gente está ligado muito num assunto do nosso negócio dentro do agro, especificamente o que a gente faz, mas o agro e o que você faz é muito maior, né? Então acaba trazendo informações que são complementares para nós e às vezes aguça a nossa curiosidade até para ver outras coisas que não estão no nosso dia a dia. Então, é uma alegria estar com você. Fiquei feliz aqui, já ganhei o dia aqui, vamos encerrar a entrevista por aqui. Mas vamos lá. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Você me disse outra vez que ouvia podcasts. Como você costuma ouvir? Quais gêneros? Acho que você me comentou que ouvia mais de um tipo de podcast. Como que é a tua rotina nessa área, já que você abriu esse leque? Eu ouço, assim, notícias, né? Procuro ouvir notícias, procuro ouvir tendências, alguns comentaristas que fazem seus próprios comentários, têm suas próprias opiniões.
assim, de entrevistas como o seu também, porque é bastante variado, tem vários assuntos que estão aí no dia a dia da pauta. E para mim o podcast é muito prático, porque ele não requer sua atenção, né? É como o velho rádio, né? Tá tocando. Então, por exemplo, eu acordo pela manhã, vou fazer meu toalete cedo, eu já ligo num podcast e vou ouvindo, já vem outro na sequência. Então eu vou me informando e assim, eu acho que as pessoas precisam se informar das mais diversas matizes, cores e pensamentos, né? Para ter uma ideia meia geral das coisas e uma tendência bem de centro, bem equilibrado, né? Então o podcast para mim é isso, eu ouço todos os dias, ou quando estou no carro, estou viajando, estou num avião, coisa, e eu estou ali, já deixo baixado automaticamente, né? Então, para mim, é o velho rádio, né? O velho e bom rádio, né? Velho bom rádio, agora portátil, né? Leva onde quiser, leva a hora onde que quiser, sem exatamente. problema algum. Agora, Blairo, eu tava lembrando aqui, qual foi a primeira vez que eu te entrevistei? Evidentemente, essa vai ser a maior das entrevistas, o maior dos bate-papos, mas eu me recordo que eu acho que você era governador na época. Eu vim a Mato Grosso para se eu não me engano, uma Bienal da Agricultura, que era um dos grandes eventos que Mato Grosso já costumava fazer, isso 2006, 2007, 2008. Passou um bom tempo, mas tocando em eventos, que foi o que você comentou, eram eventos que já mostravam, né, essa força do agro mato-grossense, não apenas no campo, mas também na condução de eventos, de discussões temáticas, enfim, de assuntos fundamentais para a perpetuação do agro e a consolidação das atividades, né? Patrone, assim, achei de voltar um pouquinho no tempo, né? Eu vim para Mato Grosso em 1979, a primeira vez, quando o meu pai comprou uma fazenda ali no Itiquira. E eu vim morar para cá em 81 para 82. Depois terminei a faculdade e vim embora. E o Paraná já era um estado bem avante, já bem desenvolvido. E eu via os movimentos que aconteciam, principalmente naquela região de Cascavel, que era a região onde eu vivia, ali em São Miguel do Iguaçu. As pessoas sempre muito ativas, né? Sempre fazendo eventos, tentando fazer com que as coisas fossem melhor do que elas eram até na realidade, né? E eu vim para Mato Grosso com esse pensamento também. Falei, olha, a gente tem que construir no Mato Grosso algo tipo o Paraná, ou melhor que o Paraná, vamos chamar assim, né? E ao chegar aqui e começando a participar das coisas, eu comecei a perceber que era tudo muito pobre no sentido de organização, né? E tive a felicidade de morar em Rondonópolis, me encontrar com pessoas que até hoje estão por aí também, né? Como o Gilberto Gellner, o Tete, o Saquete, né? O falecido Clóvis Vettorato, o Rogério Salles, Álvaro Salles, uma centena de pessoas que são o esteio da construção desse negócio que nós temos no Mato Grosso. E chegando em Rondonópolis, então, eu comecei a participar dessas movimentações, sindicato, feira agrícola que eu presidi também. Fui presidente da Prosmate na época, depois virei presidente da AMPA, como nós fundamos a AMPA, depois a Fundação Mato Grosso, e assim por diante. Fomos fundando várias coisas. O pensamento das pessoas que viviam em Rondonópolis era um pensamento bem avançado, era impressionante para a época. Nós criamos até um grupo informal chamado GAR, né? Grupo de Apoio a Rondonópolis, né? E aquilo ali fez com que a gente começasse a traçar os primeiros momentos de Mato Grosso. Ainda muito isolado, o sul do estado com o médio norte, né, com as outras regiões, cada um cuidando da sua vida, mas ali em Rondonópolis nós conseguimos ser o expoente desse pensamento, desse desenvolvimento, desse positivismo de fazer as coisas andar e principalmente do compartilhar as tarefas, né, de saber que ninguém vai sozinho a lugar nenhum, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, assim, voltando lá, eu lá vi aquele movimento ainda muito criança, jovem, acontecendo no Paraná e vindo para cá, falei, precisamos fazer alguma coisa assim. E o fato é que a gente conseguiu fazer, né? Todos nós juntos tivemos esse entendimento. Cada um cuidou dos seus próprios negócios, né? Evoluíram nos seus próprios negócios, mas nunca deixamos de olhar para o geral, o público. Por exemplo, a questão da Fundação Mato Grosso, que foi o grande desenvolvedor de várias coisas no estado do Mato Grosso, ele nasce na preocupação de todos, não era preocupação só nossa, né? Quando a gente vai fazer a Fundação Mato Grosso, antes de ela ser uma fundação
com 12 ou 13 empresas ali como seus controladores, a gente chamou o Mato Grosso inteiro para participar, porque nós sabíamos que nós precisávamos de alguma coisa fazendo pesquisa, olhando para a continuidade dos nossos negócios, que nós não podíamos depender só da mão de governo, porque uma hora dessa ele falha, uma hora dessa ele tem problema, e você não pode ir junto, né? Então, as nossas estratégias nesse sentido de ter uma participação, mais uma vez, cada um cuidando do seu negócio, com a sua responsabilidade, mas numa mesa geral, discutindo o público, discutindo o bom para o Estado, o bom para todos os produtores. E, então, assim, um dos pilares do sucesso do Mato Grosso é esse, não tenho dúvida nenhuma. E, como eu disse, era um pouco isolado das demais regiões, mas depois elas começaram a chegar também, né? Começou a chegar a Primavera com força, Sorriso, Sinop, Lucas, essas regiões começaram também a se organizar e a junção de todas essas entidades e todas essas pessoas, o pensamento disso, fez com que o Mato Grosso crescesse muito rapidamente e fosse o expoente que é hoje na agricultura brasileira. E também nós podemos falar um pouco mais para frente, depois, quando eu fui lá para o governo do Estado, virei governador por uma situação, criamos os fundos setoriais que dão sustentação hoje, né, a várias políticas, a várias formas de fazer política, sempre no sentido político da nossa agricultura, da nossa pecuária, né, não da política partidária. Isso tudo foi possível pela organização, pelo desprendimento dos agricultores no Estado. Vamos aproveitar e falar já dos fundos da criação que tem. Eu que vim de fora para cá, sempre acompanho o setor e justamente falam da importância da construção das culturas por meio do que foi possível pelos fundos. E recentemente, né, é um dos pontos também que eu queria que você comentasse, Blairo, uma discussão muito grande com relação à reforma tributária. Houve um momento em que ficou uma preocupação muito grande com o futuro dos fundos. Eu queria que você falasse já da importância da construção, a contribuição que os fundos deram ao setor produtivo e dessa preocupação com a reforma tributária. Qual a tua visão sobre isso? Vamos já emendar os dois assuntos. Bem, essa questão dos fundos, eles nascem da observação e da dificuldade que esses primeiros movimentos tinham, né? Quer dizer, assim, você tinha que Brasília defender recursos de custeio, recursos de investimento. Quem que ia, né? Quem que pagava a conta para ir lá, ou um executivo que a gente tinha à época, tipo o Clóvis Vettorato, quem que bancava essas coisas? Sempre era na base da vaquinha, né? Toma aqui, pega um pedaço ali, dá uma vaca, outro dá não sei. E nós, então, criamos os fundos setoriais justamente para isso, né? Uma contribuição compulsória de cada um para um determinado fundo, e aí esse fundo se estruturou e contratou, né, pessoas, executivos e tudo mais para tocar. Então, saiu de uma representação eventual em alguma atividade para uma representação permanente, né? Ser permanente alguém, né, da nossa entidade, a ProSoja, da nossa entidade AMPA, da entidade do pessoal da pecuária, pessoal do etanol, sempre muito atento às políticas que estão sendo desenvolvidas e sempre tomando cuidado para não ser pego de surpresa num processo desse, né? A gente sabe como é que é a política partidária, a política do dia a dia. Às vezes ela vai para um lado que você nem espera que ela vá, então você tem que estar sempre preparado, e esses fundos vieram exatamente para isso, para dar suporte financeiro para poder se movimentar e até fazer as defesas necessárias, muitas vezes, na área jurídica, que tem que fazer também. Essa questão da reforma tributária, desde que eu me conheço por gente, a gente sempre está ouvindo, né? Eu passei no Senado 8 anos como senador, tinha passado por lá um tempo como suplente do falecido senador Jonas Pinheiro, e também 8 anos como governador, e frequentei bastante Brasília. E o presidente Lula, à época, no seu primeiro e segundo mandato, ele tentou fazer uma reforma tributária, e ele chamou os governadores à época, e eu fui lá como governador, foram os 27 governadores, para fazer essa discussão. E eu lembro muito bem que depois da apresentação que foi feita, nós saímos lá do Planalto e fomos até o Congresso para entregar a reforma. Ao terminar de entregar a reforma para o presidente do Congresso, eu mesmo, como governador, foi no meu líder, né, do líder da bancada de Mato Grosso, que era o deputado Pedro Henry, e falei para ele: deputado, o senhor segura o máximo que puder essa reforma, porque ela não serve para o Estado, né? Então, a partir daí, outras tentativas foram feitas.
E agora, recentemente, falando com o governador Mauro, que está nosso governador, e é dele a responsabilidade de defender os interesses do Estado, ele não se mostra muito satisfeito com o desenrolar dessa reforma tributária. Ela, ao longo do tempo, trará grandes prejuízos para o Estado do Mato Grosso. O Mato Grosso vai perder a capacidade de geração do seu próprio caixa, vai perder, vamos chamar assim, a diretriz, né, o que fazer e como fazer no futuro, porque ele vai depender de um dinheiro de um fundo, que nesse momento ele não está muito claro como é que ele vai fazer essa gestão, qual é a participação que tem. O fato é que, da forma como está hoje, o Mato Grosso capta 100% do seu crescimento, ele vira receita para o próprio Estado. O futuro dessa reforma tributária, a gente não sabe como ele vai para um fundo, então eu não sei se de cada R$100 que o Mato Grosso vai mandar para o fundo, se ele efetivamente vai trazer os R$100 de volta. Hoje ele tem esses R$100 no caixa para fazer as obras e tocar a vida. Então, assim, o Mato Grosso, na forma como vinha antes, ele era um estado que, aliás, ele mostra hoje assim, né, que é um estado altamente viável, economicamente interessante e que, com o passar do tempo, ele vai criando a sua infraestrutura. Nós somos poucos habitantes no estado, 3,5 milhões, 3.600.000, coisa parecida, com um PIB muito alto, com uma geração de caixa muito alta, e tudo isso vai se resolvendo na infraestrutura e o Estado ficaria, né, a continuar do jeito que estava. Eu acho que em poucas décadas, aí um Estado muito bacana de administrar, com a população assim, bem apoiado na educação, na saúde, na infraestrutura, porque ele tinha dinheiro para fazer. Agora, com a reforma tributária, eu fico em dúvida se isso vai ser possível ou não. Mas, como a gente fala assim, né, quando é para todo mundo, se tiver errado esse caminho, ele acaba se ajustando ali na frente, né? Mas, enfim, eu particularmente acho que a reforma tributária, se ela vier no sentido do que ela diz que ela é proposta para melhorar a vida dos contribuintes, no caso do comércio, etc. e tal, bem-vindo. Mas eu realmente fico com dúvida se o futuro do que está se pensando ele vai ser legal para o Estado ou não. Pois é, só para trazer aqui para os nossos ouvintes, as entidades que representam o agro aqui em Mato Grosso, né, FAMATO, a ProSoja, o Fórum Agro Mato Grosso, que reúne aí AMPA, a Acrimate, a Crismate, enfim, as outras entidades, manifestou nessa semana que nós estamos gravando aqui esse bate-papo, né, agora no início de dezembro, a preocupação exatamente com o andamento da reforma tributária e com os eventuais impactos que ela poderia provocar, especialmente entre os pequenos e médios produtores. Patrão, né? e essas entidades precisam participar, né? Mais uma vez, não se trata de política partidária, nada disso. Se trata da política de desenvolvimento e de economia do Estado. Então, as entidades são responsáveis, né, por ouvir os produtores, né, aqueles que fazem as contribuições, e ir lá e defender exatamente aquilo que nós precisamos. Você sabe que escolher as sementes certas é fundamental para ter sucesso na lavoura, né? Então, que tal fazer isso com antecedência, programando agora o sucesso da safra 2024-2025? A Black November AgroSol continua. São as últimas semanas. Corre que ainda dá tempo para você garantir as melhores sementes, com melhor vigor e germinação e ainda concorrer a prêmios incríveis. Vem para a AgroSol Sementes, faça seu pagamento até 29 de dezembro e concorra a 5 motos CRF 250 e uma Ram 3500 Laramie Longhorn. Você não pode ficar de fora dessa. Aproveite! E olha, você também pode antecipar a sua compra de sementes com a promoção Saia na Frente com a AgroSol. Você compra agora e só paga no ano que vem. É isso mesmo, paga só no ano que vem e ainda concorre a um Canam mais 5 motos. Nas duas promoções, você escolhe as variedades bem tranquilão, podendo pagar até abril do ano que vem. Mais informações pelo site agrosolsementes.com.br. Muito bem. A gente abriu aqui já o programa trazendo vários assuntos aqui conforme a gente foi conversando, essa é a proposta mesmo. Agora, Blairo, a gente tem a tradição, né, no podcast, você como ouvinte sabe, de ouvir um pouco da história de cada um. Você é um caso à parte, vou colocar assim, porque as pessoas vão digitar teu nome no Google, quem não te conhece vai saber a história inteira. Agora eu quero ouvir do Blairo Maggi, quem é o Blairo Maggi? Como que você narra a tua história? Quem é você para você? Bem, para mim, eu sou o mesmo cara que sempre fui, né? Nasci de uma família humilde, de uma família que, como se fala, uma família cristã, uma família que
tem a noção e a compreensão da sua importância no estado, no momento onde ele vive. Qual a importância dele nesse processo, né? Aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. Então, sempre fui uma pessoa participativa, né, na sociedade onde eu vivi, onde eu morei. Eu sempre fui muito ativo e acho sempre que as empresas e no caso os produtores, as pessoas que estão aí, elas têm a responsabilidade maior do que simplesmente aparece às vezes naquilo que a legislação manda fazer, né? A gente tem uma responsabilidade maior dentro da sociedade. E eu sempre agi assim. Então eu sou uma pessoa que desde cedo trabalhei muito. Conheço a lida de como fazer as coisas, conheço as dificuldades que a vida tem, conheço as angústias das pessoas, as necessidades que elas têm, e procuro sempre colaborar e, como falei antes, trabalhar dentro de um conjunto onde os benefícios conseguem vir para todo mundo. É claro que você fala, mas por que você não doa o que você tem? Não é assim que funciona, né? Você trabalha muito, você acumula e você tem responsabilidades. Eu tenho mais de 11 mil funcionários que todo final de mês depende do salário da minha empresa, da minha companhia, né? Então tu imagina isso, como é que é as coisas. Mas enfim, me formei em agronomia, saí da minha cidade do interior, fui morar em Curitiba. Lá em Curitiba, na minha universidade que eu fiz, eu aprendi muito, né? A época quando eu saí de São Miguel para estudar, eu não me adaptei muito bem lá em Curitiba, né? Acostumado ali em São Miguel, no meio do mato, né? Trabalhando, eu gostava de trabalhar com trator de esteira, época de estocava, abastecia os tratores, ia colher, plantar, eu tinha uma vida muito tranquila. Aí eu vou para Curitiba e fico lá num negócio totalmente diferente. Falei, eu vou embora daqui, não vou ficar aí, não. E quando chegou na época da Páscoa, eu fui para casa e falei para minha mãe, mãe, eu não vou mais voltar para Curitiba, não vou estudar. Ela ficou quieta. Isso era uma semana depois, ela me entregou uma passagem da Sul-Americana, né, que era a linha de ônibus que tinha lá, e falou, tu vai para Curitiba. Eu falei, eu não vou, tu vai. Bom, eu fui, me formei. Chegou no dia da formatura, peguei meu diploma e entreguei para a mãe. Falei, mãe, é teu, eu não preciso desse negócio aqui. Mas o que eu aprendi lá na faculdade, patrone, foi exatamente respeitar o ponto de vista das pessoas, a diversidade que você tem na faculdade, a diversidade que você tem de pensamentos, de pessoas que têm mais ou têm menos, são radicais, não são radicais. Aquilo me ajudou a formar a minha personalidade, me ajudou a formar o que eu sou hoje, né? Então eu sou muito grato, né? Não pelo diploma que eu tenho, mas pela empurrada que a mãe me deu, me fez estudar. Isso me fez ter uma compreensão bem bacana do mundo em que a gente vive, né? Legal, muito bem você falar isso daí, dessa pluralidade que existe no ambiente universitário. E realmente, né, me recordei aqui da minha faculdade, é muita gente diferente, com pensamentos diferentes, verdade, que nos ajuda a formar realmente o nosso próprio pensamento. Primeira imagem que você tem de agricultura, Blairo, de campo, é lá pequenininho aí, primeira lembrança? Eu acho que é da soja ainda, sabia? Porque meu pai criava porcos, sempre tiveram essa atividade de criação de porcos, desde a infância dele, da juventude dele. E uma vez ele me pediu para ir num sítio junto com outro cara buscar uma carga de soja, mas não era soja grãos, era soja rama, era cortar. A época não tinha ainda o comércio de soja, então tinha uns plantios e eu fui nesse sítio com a pessoa e nós cortamos a soja com aquelas ceguetas e carregamos a caminhonete para levar para os porcos comer, que era a rama para os porcos comer. Então assim, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso em agricultura é exatamente nesse momento em que a gente vai cortar a soja para levar para os porcos comer, mas não era o grão ainda, era o pé de soja mesmo, né? Sei, você tinha que idade? Coisa de 10 anos, por aí, 11 anos, coisa assim. Porque eu comecei muito cedo, né? Eu acho que com 8 anos eu já dirigia, né? Meu pai era assim, um cara meio solto assim, né? Ele já deixava eu dirigir, então eu já me locomovia para lá, para cá, com uma caminhonete e uma Aero Willys que ele tinha dentro da fazenda, fazendo essas coisas. E também dirigindo tratores e coisa parecida. Eu fui da família Maggi, antes do meu pai, inclusive, eu fui o primeiro plantador de soja da minha família. Porque meu pai era madeireiro, né, nessa época, e ele cuidava da serraria, cuidava da extração de madeira, vender madeira, e eu não me dava com aquele negócio, sabe? O pó
do lapacho, que chama, da madeira, aquilo me dava uma urticária danada e eu corria de lá. E aí, quando eu vou conhecer essa lavourinha de soja, logo depois eu conheço uma lavoura de soja mesmo, de grãos. E eu falo para o meu pai, não, eu quero ir plantar soja, eu não vou ficar com você na madeireira, não. Ele, mais uma vez, um cara solto do jeito que era, ele me deu lá um tratorzinho de esteira que eles tinham, um Mazurzinho, acho que era um polonês, e um trator Deutz, falou, não, então tu vai plantar soja. Eu fiz 10 hectares naquele ano. Tirei os tocos da pastagem que tinha, passei o arado, passei a grade, etc. e tal. E ele botou uma pessoa junto comigo, obviamente, eu era muito pequeno para isso, mas a nossa lida na agricultura começa aí, né? Tipo assim, eu não gosto daquilo, eu vou fazer aquilo lá. O pai fala, então vai lá e faz. Aí passou mais alguns anos, ele vendeu a madeireira e aí ele veio para a agricultura e pô, aí o negócio engrenou, né? Muito bem, vou aproveitar que você trouxe um pouquinho da história do seu André Maggi. Queria que você definisse a trajetória dele. Meu pai sempre foi um trabalhador, assim, braçal, mas trabalhava demais ele, sabe? Sempre o tempo ocupado no trabalho, muito inteligente e com pouquíssimo estudo. Ele tinha o 2º ano primário, né? Acho que as primeiras contas, assim, calcular um pouco, até acho que foi minha mãe que ensinou ele um pouco de matemática, porque nem isso ele sabia. Então, era uma pessoa inteligente, de pouco estudo, mas que tinha uma visão das coisas, assim, antes do tempo dela acontecer. Então, por exemplo, ele era do Rio Grande do Sul, casado, 2 filhas, a minha mãe grávida me esperando, e ele, até então, ele era funcionário de um tio meu num sítio. Pois é, ele olha assim e fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Pegou, foi para o Paraná, conheceu lá o Paraná, chegou em casa, falou para minha mãe, vamos embora. Minha mãe não quis nem conhecer, subiu num caminhão e lá foram eles para lá. Quer dizer, então ele faz o primeiro salto dele, a mudança dele foi romper com aquela atividade de empregado rural que ele tinha para ir para um outro lugar, trabalhar numa madeireira como funcionário, como empregado, depois gerente, depois sócio, e foi assim. Então, ele sempre trabalhou muito, muito inteligente, e depois, com o passar do tempo, ele também descobre o Mato Grosso, né? Ele vem para cá, apaixona pelo Mato Grosso, vem para cá ainda numa situação bem difícil. Ele não era um cara extremamente consolidado no Paraná, vem para cá, colhe pouco, né? Se enrola bastante. A gente passou várias dificuldades aqui no Mato Grosso até botar esse troço para produzir, até as nossas entidades estarem firmes, até a gente ter apoio disso, apoio daquilo. Então, o seu André Maggi era um cara assim que vivia antes do tempo dele. Eu diria assim, até às vezes de forma até irresponsável, vamos chamar assim, né? De empreendedor que ele era, de fazer as coisas, não ter medo de fazer as coisas. E isso é um DNA da Maggi até hoje, né? Com mais responsabilidade, mas é um DNA. Muito bem. E a trajetória da dona Lúcia, como você define? A mãe até tem um livro que foi feito sobre ela, que ela ajudou a fazer, enfim, e que fala assim, o olhar da fortaleza, né? Porque quando eles mudam para o Paraná, minha mãe não veio conhecer, ela não conhecia. Ela veio com 2 filhas e eu na barriga dela. Para um lugar, patrona, que eu não conheço nenhum lugar no Mato Grosso hoje que era tão ruim quanto era aquele interior do Paraná. No meio de uma floresta, sem estrada, sem absolutamente nada, sem médico, sem nada. Vai com 3 crianças, 2 crianças e um feto, vamos chamar assim, e vai lá, cara. E eu acho que meu pai, quando chegou lá, ele viu a besteira que ele fez, né? Tipo assim, cara, onde é que eu trouxe essa minha família, né? E os negócios dele não iam muito bem ali no começo, e um dia ele fala para minha mãe assim, ó, Lúcia, essa semana, se as coisas não endireitar, você arruma nossas coisas, nós vamos voltar lá para Torres, lá para Três Cachoeiras, porque aqui não vai dar, não. E ela conta, né, que ela chorou a noite inteira nesse dia e ficou pensando, o que eu vou fazer? Acordou de manhã e falou para ele, André, o negócio é o seguinte, até aqui você me trouxe e eu não conhecia onde você me trouxe. Então, se você quiser voltar, você vai voltar sozinho. Eu não sou sua companheira. Agora, para frente, eu vou onde você quiser. Então, assim, a mulher determinada, né, que eu sempre falo, essa decisão dela, de para trás nem um passo, daqui só para frente, é que deu rumo ao que a gente é hoje. Muito bem, essa é uma frase muito famosa, muito conhecida da dona Lúcia. Inclusive está no livro da história do seu pai também, né? Eu tive a oportunidade de ler, um baita livro também que conta toda essa trajetória. Agora, Blairo, você citou a Maggi ali, vamos aproveitar para falar dela, né? Qual que é o tamanho da Maggi hoje, né? É uma história também de muita pujança, muita responsabilidade, como você disse, né? E um olhar sempre adiante.
Bom, Patrone, a Mage é uma empresa hoje já quase uma multinacional, né? Porque a gente atua fora do país também. Mas é uma empresa que tem 11 mil funcionários, uma empresa que cuida muito das pessoas, está sempre olhando para as pessoas, né? Porque a gente sabe que o maior capital que uma empresa tem são as pessoas que trabalham para ela. Vai faturar algo como uns 60 bilhões de reais, mais ou menos, né? É uma das maiores empresas do agro brasileiro. E é uma empresa que não é só uma produtora de grãos, né? É uma empresa que se envolve em todas as áreas, né? Desde da geração de genética, por exemplo, para a agricultura, através da Fundação Mato Grosso, através do IMA, através da TMG, que são empresas que nós temos participação também. Essas empresas geram tecnologias. Então, a Mage participa aí já da geração de conhecimento. Depois a gente está na área de sementes, né? Produz, distribui, vende sementes. Na área do plantio, né? Onde nós temos a agropecuária, que plantamos aí quase 400 mil hectares ano, entre safra e safrinha. Depois nós temos uma área de originação, que virou uma trading, começa lá no Paraná com uma pequena cerealista, etc. Tal, e virou uma trading hoje com negócios no Brasil e fora do Brasil também. Na área da indústria de esmagamento, nós temos indústrias aqui no Brasil, uma em Lucas do Rio Verde e outra em Itacoatiara, no Amazonas, e uma planta na Noruega, que a gente manda soja para lá e faz o esmagamento e distribui ali para os países da Escandinávia que gostam e querem comprar soja não transgênica. Aí nós temos então na área de transporte, de logística, com caminhões, barcaças, né, trens também, que a gente acaba comprando frete o ano inteiro. Nós fizemos então também geração de energia elétrica, tanto hidro quanto de biomassa e também de fotovoltaica. Então, e por último, a gente tem uma pequena financeira, um pequeno banco que nós construímos, ele tem uns 4, 5 anos, que a gente está dando uma tração nele para transformar num negócio grande também num futuro próximo. Então, é uma empresa bem diversificada dentro do seu, vamos chamar assim, do seu aquário. Ele vai vendo aonde tu tem possibilidades de crescer mais, de gerar mais recursos, mais caixa para a empresa, e a gente se dedica a isso, né? Então, uma empresa bastante importante, grande até, e como disse antes, né, uma empresa que se preocupa muito com as pessoas que trabalham, né? Se preocupa com a sucessão. Nós temos um trabalho de sucessão bastante grande, e não só a sucessão familiar do controle da empresa, mas a sucessão dentro da empresa, né? Hoje nós temos trabalhos onde a gente sabe se faltar um funcionário amanhã, se ele sair, procurar outra oportunidade ou qualquer eventualidade, a gente tem mapeado quem que vai para o lugar dele, né? Então, é uma empresa assim que tem uma longevidade muito grande, com toda certeza, pelos posicionamentos que nós fizemos hoje. De ter esse entendimento de que tudo na vida passa, né? Tudo na vida se modifica. Então a gente tem que estar preparado para essas passagens, essas modificações. Pois é, esse é um ponto que você abre leque aqui, que justamente a gente tem uma necessidade muito grande de mão de obra, de colaboradores capacitados, qualificados para as funções que cada vez exigem mais, né? É uma maneira também de você não ficar refém disso, né? Certamente, você tem que estar sempre criando oportunidades na companhia, fazendo o negócio crescer para que as pessoas cresçam com você. A gente tem percebido que quando o funcionário não vê que não tem oportunidade para ele crescer na carreira dentro da própria companhia, ele acaba saindo, ele faz a opção de ir para fora, né? Porque todo mundo quer ser melhor do que é hoje. É assim que funciona a vida, né? Então a Mage tem esse olhar, essa preocupação. Como já disse antes, o maior capital que a empresa tem são as pessoas que trabalham com ela. É aí que reside a fortaleza de uma companhia como a Mage. Tem um ponto, Blairo, que eu fiquei assim, bastante impressionado. No ano passado, quando eu estive com vocês aqui no Encontro Técnico, esse ano também, me chamou muito a atenção, eu me recordo de ter comentado isso na oportunidade. Do quanto você, como acionista, enfim, está por dentro de tudo que está acontecendo na empresa, literalmente, né? É uma gestão muito apurada, é um olhar
técnico, um olhar também de gerar essa oportunidade, como você disse, mas de cobrar quando é preciso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso daí, né? Porque a gente fala, né, senso de dono. Agora, quando você é um acionista que realmente coloca em prática e mostra isso para os colaboradores, também eu acredito que isso sirva como muito exemplo aí. A Mage é uma empresa muito jovem ainda, né? Quer dizer, eu sou um dos fundadores da Mage junto com meu pai e minha mãe. Quando ela se estrutura como uma empresa, Sementes Mage Limitada, lá em 1977, eu participo do contrato social. Quer dizer, então é uma empresa muito jovem. E da família, que meu pai já não está mais aqui, mas tanto eu quanto o Itamar e o Hugo, que viemos 3 para Mato Grosso no mesmo período, nós construímos essa empresa, né, junto com meu pai, e a gente conhece tijolo por tijolo desse negócio, né? Quer dizer, então a Mage é uma empresa que tem uma administração totalmente profissionalizada, né? O comando da empresa, o dia a dia da empresa é feito por executivos, né? E a grande maioria desses executivos construídos dentro da própria empresa. Agora, tanto eu quanto eles, e talvez mais eu hoje, porque eu sou dos 3, eu sou o único que está lá dentro da empresa mais diretamente, eu conheço todas as operações da empresa. Eu participo no dia a dia das discussões, embora eu não seja presidente do conselho, meu filho é meu representante dentro do conselho, mas eu participo, eu conheço todo esse negócio, sei como é que ele é feito, conheço das preocupações, conheço das vantagens. Então, assim, você deve ter percebido aqui no nosso encontro, né? Não, foi o Blair que falou, não, foi o Blair que mandou, foi o Blair que não sei. É porque eu realmente sou muito participativo nisso tudo, né? A empresa, como falei, ela é profissional. Nós temos aqui o nosso executivo Pedro Valente, por exemplo, que toca agro, ele tem que tocar com os dele, né? Ele que está no dia a dia, ele que responde. As pessoas não ligam para mim para saber se vai plantar ou não vai plantar, se vai fazer isso. Não sou eu que respondo para essas coisas. Eu respondo, junto com os demais, pela condução do negócio. Eu sei qual é o endereço, qual é o porto, qual é o caminho que eu tenho que ir, e a minha responsabilidade como acionista é fazer com que isso aconteça, né? Que a gente não se desvie desses rumos. E como disse antes, como é uma empresa profissional, uma empresa que dá oportunidade para as pessoas, o nosso presidente executivo da empresa, ele começou como office boy na Mage em Rondonópolis. O Judinei Carvalho, o nosso presidente hoje, ele começa como office boy, literalmente, né? Lá na Mage, na Presidente Médici. O Pedro Jacir, que foi nosso presidente do conselho, foi presidente executivo também, começa lá em São Miguel do Iguaçu, foi o terceiro funcionário da Mage. Então, você vê, a gente vai sempre olhando as pessoas que se destacam, vai dando responsabilidades a elas e elas vão respondendo. Então, assim, se falar assim para mim, o que você mudaria daí de tudo que foi feito? Eu acho que nada, porque deu muito certo, né? Uma empresa que está realmente redonda, está bacana, está andando bem, e mais uma vez, olhando para as pessoas, né? E os donos, muito próximo, né? Muito próximo mesmo, porque é o futuro de todos nós aí, né? Muito bem. Falando em olhar atento, Blair, você costuma viajar bastante, me recordo até de alguns vídeos que você fez viajando, conhecendo carne de laboratório, enfim. O que está no teu radar? O que tem chamado a tua atenção lá fora, em termos de tecnologia, em termos de possibilidades? Patrônio, uma coisa que me chama muita atenção nesse momento são essas questões ambientais, né? Assim, as exigências que estão sendo criadas para o setor do agro, até agora a gente tem dado conta, né? A gente tem respondido bem, porque elas estão muito mais no sentido de dizer assim, cara, você não pode mais desmatar. Tá bom, faz tempo que o Código Florestal Brasileiro fala que não pode desmatar, né? Ele só pode ocupar 20% das suas terras aqui no bioma amazônico. E em 2008, as empresas, e a Mage é uma das signatárias disso, falou assim, nem o legal não vai se comprar mais, né? Porque há um apelo mundial, né, para essa questão das mudanças climáticas, e se coloca muito na conta essa questão do desmatamento, como se ele for o único responsável. Eu tenho minhas dúvidas se ele é tão responsável assim ou não, mas enfim, a gente não deve brigar com o mercado, a gente tem que obedecer o mercado, saber para que lado ele quer ir e você fazer isso. Então, assim, me chama muita atenção, é isso nesse momento. Não sei se a mão não está um pouco pesada, e também a minha preocupação é se essa mão não vai pesar um pouco mais até você dar uma volta nesse relógio, vamos chamar assim, né? Então, assim, me preocupa nesse negócio, e aí não é só uma preocupação da Mage como um negócio que ela tem, né? Mas é do estado do Mato Grosso, né? É do negócio do Brasil. O agro é um negócio extremamente importante para a sociedade como um todo. Daí que vem a maior parte dos recursos que esse país gera e esse estado faz também. Mas, assim,
O avanço tecnológico é evidente, a gente tem que estar sempre muito atento, né? Você não pode passar um dia sem olhar o que vai acontecer amanhã, caso contrário, você nem consegue voltar no outro dia, né? Então, é isso. Eu fico bastante preocupado nesse momento com as coisas que estão acontecendo nessa área, que a gente não tem domínio sobre ela, né? É uma coisa que vem de fora e vem de forma de avalanche, às vezes, para cima da gente. Muito bem, quando você fala 2008, acredito que você esteja falando do Pacto da Moratória da Soja, isso, perfeito, né, que são as signatárias, né, não compram mais soja de área que tenha sido plantadas em áreas desmatadas, mesmo que de maneira legal, após 2008. E talvez, patrão, eu pudesse até aproveitar teu espaço aqui, porque eu vejo um movimento grande contra isso. E, na verdade, eu também não sou favorável a esse tipo de coisa, mas, como eu falei, o mercado é soberano, né? E hoje nós não temos como vender essa mercadoria na Europa. A gente não recebe financiamentos de bancos estrangeiros se a gente romper esse tipo de coisa. Então, quer dizer, aquilo que parece bem simples de resolver aqui para nós, seria muito simples realmente de resolver, porque tem uma lei federal que é o Código Florestal, tem outras coisas aí que dizem as datas que a gente pode fazer as coisas. Mas o sistema bancário, os compradores fora, falam assim, cara, eu não vou te comprar. Eu não vou te dar o dinheiro para você gerar o negócio. Então, se você não tem dinheiro para gerar, e não é só a Maggi, é Bunge, Cargill, ADM, qualquer um, precisa de muita grana do mercado para fazer tudo isso rolar, né? Fazer tudo isso acontecer. Então, a gente está na expectativa com uma lei europeia que está vindo aí com novas exigências, né? Fazendo corte. Se não me engano, 2024, a partir daí, nada mais poderá ser mandado para a Europa, comercializado, sob pena de responsabilização daquele que está comprando de lá, né? Ele que está comprando. Então, talvez essa data de 2020, 2024, seja uma oportunidade para a gente fazer uma mudança nisso e trazer, então, de volta esse pessoal que está na legalidade. Nós estamos falando daquele que é ilegal, daquele que desmatou legalmente, tinha o direito de fazer, só que hoje ele não consegue transacionar a sua soja. Acho que vai ter um espaço para a gente discutir isso aí na frente. Pois é, só para trazer esse tema, reforçar esse tema e a gente concluí-lo, Blairo, você falou, né, da movimento muito grande, contrário à moratória, e você explicou aqui os motivos de não concordar, mas são comerciais, né? Exatamente. Tivemos a fala polêmica do governador Mauro Mendes, dizendo que cortaria incentivos das indústrias, né, instaladas aqui em Mato Grosso, que continuassem, né, signatárias do pacto, ou continuassem exercendo essa pressão, entre aspas, utilizando as palavras que foram utilizadas por ele na oportunidade. Como que você vê essa fala, já que é uma questão de mercado, né? Bom, o Mauro, como governador, ele tem que defender os interesses do Estado, né? E como eu disse, nós, as trades, nós, os exportadores, estamos aí meio sem onde se agarrar, né? Quer dizer, por um lado o mercado me fala assim, olha, eu não compro, eu não quero você fazendo isso, se você fizer eu tiro o seu crédito. Aí do outro lado o Estado vem e fala assim, ó, se você não comprar eu tiro os seus regimes. Na verdade não é um incentivo, são regimes fiscais que você tem para poder ter o tempo de comprar, transportar, embarcar, pagar e aí pagar os impostos, né? Porque quando as pessoas acham que o Estado dá subsídios para as empresas, não há nenhum subsídio. O que há é uma regulação fiscal que é de autonomia do Estado de dar, fala assim, você se organiza dessa maneira para trabalhar. Se ele falar assim, olha, não pode mais ser desse jeito, vai ser de outro. Mais difícil, né? Mais caro, mas vai acontecer. Então, na verdade, as trades estão na cruz, né? De um lado estão os produtores querendo mudança, do outro lado o mercado dizendo para você não mude e o governo agora dizendo assim, eu quero que você muda. Então, vamos esperar uns 2, 3 dias no meio para ver o que vai acontecer. No Congresso, há como resolver? A gente está vendo uma pressão grande para que essa discussão seja levada para o Congresso. É possível fazer alguma coisa? Não é porque, como eu falei, é uma questão comercial, né? Não existe uma lei, não existe nada escrito sobre isso. Acontece que, por exemplo, a Maggi toma recursos no banco no IFC, por exemplo. Tem recurso tomado no IFC para rodar tudo que a gente tem aqui. Aí o IFC fala assim para mim, que é o Banco Mundial, fala assim, ó, se você comprar soja do desmatamento depois de 2008, eu tiro as suas linhas de crédito. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que parar de comercializar, vou parar de comprar, vou parar de transportar. Então, como eu disse, vamos deixar uns 2, 3 dias no meio, umas 2, 3 noites aí, que eu acho que a gente vai, de fato, buscar uma solução, mas não dá para ser assim do dia para a noite.
Muito bem. Pegando o gancho de sustentabilidade, inclusive você, durante o evento, durante o encontro de vocês, né, foi muito dita a palavra, né, a frase que sustentabilidade não é moda, né? Ou seja, realmente vocês têm feito um investimento muito grande nesse segmento. E algo que chamou muita atenção é a questão do biodiesel 100, né, o projeto B100. Eu queria que você falasse sobre isso. Vocês têm a ideia de ser, o objetivo de ser, quem sabe, a primeira fazenda do mundo, ter a primeira fazenda do mundo 100% movida por biodiesel. Eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto. A Mage na sua estratégia de ocupação de espaços, né, dentro do próprio aquário, como eu já disse, nós somos produtores, comerciantes e esmagadores, né? Então fomos para a fase do biodiesel. E nós, do outro lado, somos grandes consumidores de óleo diesel, né? Então a tecnologia hoje permite que você use 100% do biodiesel para fazer a movimentação de caminhões, máquinas agrícolas. E há algum tempo, aí uns 2, 3 anos atrás, eu botei como meta na empresa e falei, vocês têm que colocar as máquinas, né, pelo menos uma parte delas, uma parte experimental, funcionar 100% de biodiesel. Aí fomos para o mercado, ganhamos autorização da ANP, ganhamos autorização dos fabricantes para testar essas máquinas com 100% de biodiesel. Passado aí 2, 3 anos, um pouco mais, não há qualquer tipo de desgaste maior, né? Não há qualquer prejuízo para você fazer isso. Então você tem um combustível que não emite nenhum tipo de carbono, ele é neutro, porque ele vem da própria agricultura. E nós hoje temos então uma frota, vai entrar uma frota de caminhões 100% biodiesel. E também já escolhemos uma das fazendas, e será uma fazenda aqui em Diamantino, que nós temos, chamada Sete Lagoas, que está o rio Paraguai nasce dentro dessa área, dessa fazenda, nessa região. Então nós queremos transformar a primeira fazenda também tocada 100% com biodiesel, né? Não vai ter nenhuma máquina, nada, nenhum caminhão ali dentro que seja com combustível fóssil. Isso é um marketing? Sim, é um marketing, né? Mas é uma demonstração que é possível fazer, né? E, mais uma vez, para a economia do Estado, né, do país, é muito bom, porque o Mato Grosso não é produtor de petróleo, né? Ele é produtor de soja, de óleo de soja e de biodiesel. Por que comprar óleo de fora? Então, usa dos seus próprios que nós temos aí. Nessa área, nós vamos, então, para os caminhões, para os tratores, para os barcos, a navegação fluvial que nós temos, e queremos, né, com o passar do tempo, ter todas as nossas atividades emitindo zero de carbono por causa do uso do biodiesel. Esse foi um dos temas, né, biodiesel, utilização de biodiesel, uma maior utilização, inclusive da COP, né, falando em B25, né? Você acha que o governo a gente tem caminhado no país para realmente avançar na velocidade que se espera com a utilização, a adoção do biodiesel? O biodiesel, como já foi dito, né, está sacramentado, todo mundo sabe que ele funciona, não há problema nenhum. O governo não coloca na velocidade de cruzeiro que nós gostaríamos que fosse, porque ele tem uma responsabilidade social grande nesse processo, né? O que é? Eu coloco B25, eu coloco B100 para todo mundo. Tu não vai ter óleo de soja para todo mundo. Tu vai subir muito o preço do óleo de soja, vai incomodar na cozinha nossa, vai ficar caro, vai trazer inflação. Então o governo é um olho no peixe, né, e outro no gato lá, porque ele que tem que fazer realmente esse controle. Mas o governo tem criado as condições necessárias para que esse mercado de biodiesel, dentro da produção agrícola que nós temos hoje, que ele seja um produto barato, né, na culinária, vamos chamar assim, e barato no uso do biodiesel. A beleza da coisa é juntar essas duas coisas, né, fazer andar. E claro, virão outras matérias-primas também, que poderão ser agregados aí no futuro para fazer o biodiesel, e também o próprio etanol de milho, né, que é uma coisa muito recente no Mato Grosso, mas que já deu uma demonstração de que é um grande negócio, que deu vazão para um produto chamado milho, que era difícil de mexer com ele, difícil de escoar, necessário e muito necessário para fazer a rotação de cultura com a soja e outras coisas que nós fizemos. Então, essa necessidade de biocombustível, né, de combustível de emissão zero, com a necessidade de produção da agricultura que tem, é um negócio perfeito, né? Os Estados Unidos também foi nesse caminho, e logo a gente vai ver aí produção de querosene, tipo um querosene de avião chamado SAF, que vai vir a partir do óleo de soja ou outras leguminosas que pode fazer. Enfim, é o mundo se reinventando, né? Isso é legal. Etanol de milho está no radar de vocês? Olha, já esteve e está,
né? Sempre é uma coisa que uma empresa viva como a MAGE é, né? Uma empresa que quer continuar crescendo porque precisa crescer, porque seus funcionários querem crescer, né? A sociedade espera sempre mais de todos nós. Nós estamos olhando e vamos olhar com bastante carinho no momento em que, vamos chamar assim, estivermos convencidos, a gente vai para essa direção também. Muito bem. Blairo, para a gente fechar o tema sustentabilidade aqui, fala-se muito sobre o mercado de carbono, né? Quando que teremos pagamentos, enfim. E isso já acontece. Eu queria que você falasse, vocês estão participando desse mercado, vocês têm conseguido mostrar aos consumidores, ao mundo, né, de fato, os investidores, tudo que vocês têm feito em termos de produção sustentável dentro das fazendas? Sim, tem conseguido. Nós somos hoje uma referência nessa área, né? A gente consegue, inclusive, vender alguns certificados, tem rotas de certificação de um monte de coisas que acabam gerando algum recurso. Ainda não na velocidade, não nas quantidades que o mercado gostaria que fosse, né? Mas é um mercado emergente, é um mercado que a cada dia que passa tem mais necessidades desses créditos de carbono. Tem os CBIOs que foram lançados, que estão aí no mercado, e nós, o ano passado, 2 anos atrás, nós fizemos uma operação na Fazenda Itamaraty, onde nós temos uma área que poderia ser desmatada, vamos chamar assim, poderia ser ocupada para agricultura, não fizemos e vendemos, vamos chamar assim, aquele estoque de carbono que estava lá dentro daquela propriedade. Então, ele gera um recurso para a companhia aí. Mas o grande lance desse mercado de carbono vai ser, num futuro próximo, você fazer com que a agricultura que você faça, né? A incorporação do carbono no solo, a retirada do carbono que você tem na atmosfera e deixando com que ele seja neutro, é isso que a gente vai tentar buscar no futuro. O Brasil tem um estoque muito grande de carbono nas florestas, mas infelizmente eu não consigo ver assim como é que a gente vai monetizar esse carbono que já está estocado, porque a legislação brasileira já obriga você a deixar 80% da floresta. Quer dizer, por que o mundo vai te pagar por uma coisa que a lei te obriga a fazer? Né? Então, esse 20% que você poderia desmatar, esse eu creio que num futuro muito próximo, o produtor que tem, ou o dono de área que tem essa reserva legal, que poderia desmatar no futuro e ele não está fazendo, eu acho que isso assim vai valer bastante dinheiro, porque é uma coisa que você pode soltar ele, você não vai soltar porque alguém está te pagando. Outro tema relacionado a esse: biofertilizantes, né, bioinsumos. Vocês estão, né, de cabeça nesse segmento também, já fazendo testes, investindo inclusive na produção, né, com uma fábrica. Nós há vários anos trabalhamos com inseticidas naturais, né, bioinsumos, e temos uma pequena planta onde nós testamos por alguns anos os produtos, as bactérias, os fungos que são multiplicados nesses laboratórios, e chegamos à conclusão que estamos aptos e prontos a fazer uma planta, e já começamos então a desenvolver esse projeto. Será uma planta que vai ser construída aqui no Distrito Industrial, aqui em Cuiabá, que vai atender inicialmente toda a demanda de biológicos para as fazendas da margem. 100% da ocupação dessa fábrica vai ser para esse evento interno nosso. E claro, nós vamos aprender a lidar com isso, vamos ter certeza desse tipo de coisa, e no futuro, não tenho dúvida nenhuma disso, que a margem será uma player nesse negócio também, porque a agricultura regenerativa, a agricultura de olhar para o solo e dizer assim: solo, eu preciso cuidar de você, né? Você tem que estar melhor amanhã do que está hoje, ela faz parte dessa agricultura de retenção de carbono, de menos uso de químicos, né, e mais uso de biológicos. Há poucos dias atrás, aliás, você também assistiu essa palestra, né, num evento que eu estava e você estava lá trabalhando nele. Nós vimos uma pessoa, uma empresa, onde ele demonstrou que faz 20 mil hectares de cana, né, já fazem mais de 20 anos, e ele não usa 1 grama de químicos na lavoura dele. Quer dizer, então, se nós temos esse exemplo, temos que segui-lo, né? Eu fiquei muito entusiasmado com o que vi, e é isso que o mundo quer, né? O mundo quer um mundo mais saudável. E mais saudável é menos químico, menos confusão com ele pela frente aí. Você está ouvindo o podcast do Patrone.
Maravilha. Mudando um pouquinho de pauta aqui, Blair, vou falar rapidamente do tema política, né? Afinal de contas, experiência de sobra você tem, 2 anos como governador, 2 mandatos como governador, tempo como senador, ministro da Agricultura. Do saldo de política para você, o que sobrou de benefício, o que sobrou de entrave, enfim, os 2 pontos, o ponto positivo e o ponto negativo de ter participado tanto tempo da política? Bom, o ponto positivo foi de realizar, né, de fazer coisas que normalmente você não via antes, né? Eu, quando fui para a política, eu queria fazer algo diferente no sentido de efetivamente as coisas públicas que fossem públicas, né? Que os recursos públicos se transformassem em benefícios para o público, para a população. E assim foi, em termos de construção de casas, construção de rodovias, melhoria na saúde, na educação. O Estado, depois de 2002, depois que eu entrei no governo em 2013, ele passado aí 20 anos, é um outro Estado, né? Claro, a economia mudou muito, então eu tenho essa sensação do dever cumprido, né? De efetivamente ter feito algumas mudanças na gestão pública, inclusive, né? O Estado mudou muito a forma de fazer as coisas, e então nessa parte eu sou um cara realizado por isso, né? Eu fiz algo diferente, eu fiz a diferença dentro da política, né? Claro, sempre tem gente que vai reclamar, sempre tem gente que vai estar me ouvindo e falar, não, o Blair está mentindo, está fazendo coisa nenhuma, não. Mas nós conseguimos fazer isso, né? A parte ruim é a exposição, né? A exposição pessoal, exposição dos teus negócios. As pessoas confundem muito política com os negócios, né? E acha que todo mundo mistura e todo mundo se mistura, e não é bem assim, né? Existe uma separação muito grande. Então, hoje em dia, vamos chamar assim, a exposição que você tem de estar na política é muito ruim, porque com o novo sistema que chegou nos últimos anos, os compliance que tem entre as regras que tem de convivência entre o que é público e o que é privado, ela é muito fiscalizada, né? E pouco compreendida. Por exemplo, eu quando estava ainda no Ministério da Agricultura, a Terezinha precisou fazer um cartão de crédito num supermercado aqui em Cuiabá, porque a gente mudou de local, e ela foi lá e ela não conseguiu o cartão de crédito de compra no mercado, né? Meu motorista tinha, mas a gente não conseguiu. E não consegui por quê? Porque eu era PEP, pessoa politicamente exposta. Quer dizer, os bancos, as empresas não querem ter relações com pessoas que estão na política e estão fazendo negócio. Por quê? A política pode te envolver em algumas situações desagradáveis e ninguém quer a sua imagem, o seu nome atrelado a um político, né? Então, eu diria assim, hoje, se eu tivesse o mesmo conhecimento, se eu tivesse a mesma experiência na situação que eu estou hoje, eu não iria para a política. Tanto é que eu saí da política, justamente para não atrapalhar os negócios, porque eu teria que ter feito uma opção. Ou eu fico político a vida inteira, ou eu fico empresário a vida inteira. Obviamente, eu preferi ficar empresário e me afastei da política. Então, assim, tem vantagens, tem coisas boas dos dois lados, mas também tem coisa ruim dos dois lados. Ainda em política, Blair, evidentemente a agricultura é muito mais dinâmica, né, do que a política. Eu queria que você trouxesse na sua avaliação quais são os principais entraves ainda que a gente ainda depende de política para que o agro consiga avançar como esperado. Patrone, nós nunca vamos nos livrar disso, né? A política faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas necessidades. Tudo se resolve na política, né? Às vezes, as pessoas, na maioria das vezes, olham a política como uma coisa pejorativa, como uma coisa... ninguém faz, alguém vai lá e faz. Não, não é assim. Tudo que a gente precisa, tudo que vai ser determinado, as regras que a sociedade vai viver e vai fazer negócio, é baseado na política, né? Então é importante termos políticos bons, políticos que conheçam o processo, né? Que sabem para onde é que as coisas devem ir. Então não tem como abrir mão da política. Realmente não tem. A política faz parte do nosso dia a dia e vai continuar sendo, e é nessa arena que a gente vai ter que discutir. Falamos antes de reforma tributária. Quem que vai decidir realmente a reforma tributária? São os parlamentares, né? Agora estamos lá, tem no Congresso outras coisas para, como poucos dias atrás, a questão do marco temporal, né? Eu defendo a forma de como é que estava. Eu não quero mudança no marco temporal. O governo, o Supremo, melhor dizendo, foi lá e mudou. Os parlamentares, ouvindo
A sociedade fora falou, não, nós queremos que mantenha como estava, né? Então, você vê, quem que está definindo por último? É a política. Sim, mas aí os temas principais que eu queria que você elencasse. Então, a reforma tributária é um deles que a gente já mencionou, marco temporal, quais outros temas que você considera prioritários? Eu não diria assim que a gente tem grandes temas como prioridades. Por exemplo, a construção, o financiamento de um sistema de silos para Mato Grosso é importante? É importante. A gente vê todo ano tem safra fora. Isso requer políticas públicas para fazer. Aí o Estado brasileiro não tem esse recurso para financiar. Então, você sabe que é um negócio importante, porém, você não vai conseguir fazer a curto prazo. Então, todas as demandas que a gente tem, elas vão passar pela política. Agora, se elas serão prioridades ou não, vai depender do caixa de cada momento. Exemplo, para o Mato Grosso, as rodovias e as ferrovias são extremamente importantes. O governo federal tem dinheiro para fazer ferrovia? Não, ele não tem, né? Mas ele tem a capacidade de fazer concessão para que outros o façam. Então, é nessa arena política que precisa atuar para que o governo fale assim, ok, eu não tenho como fazer, mas eu vou passar para a iniciativa privada e alguém vai fazer esse negócio andar. Então, mais uma vez, política. Maravilha, vamos lá. Polarização política, Blairo. E aí? Isso eu acho uma loucura isso, viu? Eu, quando exerci o cargo de governador e até quando passei pelo Senado e no Ministério também, rapaz, se precisa perguntar para mim qual é o partido que o deputado A ou B ou o prefeito A ou B fazia parte quando eu estava no comando do negócio, eu não sei te dizer, porque eu nunca liguei para esse negócio de partido. Eu sei que precisa do partido para se eleger, precisa do partido na bancada, para ter a bancada forte, mas não é, por último, não é isso que vale. O que vale, por último, é arrumar as coisas, fazer elas andarem, né? Todo mundo empurrando para o mesmo caminho. A eleição acontece e você tem discussão política no dia da eleição, até no dia da eleição. Passou isso, não deve existir mais. E, infelizmente, eu vejo, né, nesses últimos 2 mandatos, lá no mandato do Bolsonaro e agora no mandato do presidente Lula, uma animosidade, uma intolerância absoluta. Quer dizer, ninguém pode falar mais nada, ninguém pode mais se manifestar porque você é atirado de qualquer lado, em qualquer ângulo, né? Eu, como sou uma pessoa bastante ponderada e consigo entender ambos os lados, eu fico assustado com isso, porque eu vejo, tem dentro da minha família pessoas que são radicais, elas acham que só o pensamento dela vale e o dos outros não vale nada. Eu acho que não pode ser assim. O pensamento tem que ser ouvido. Ok, em determinado momento você vai ter que ir para uma esquina e outro para outra esquina e vamos para a luta. Mas no dia a dia, depois de passar da eleição, sinceramente, essa polarização, para mim, ela está absolutamente errada. Não deveria existir. A gente tem que trabalhar para o bem comum e fazer essa coisa andar para frente. E assim vejo em todos os lugares. É no município, é na política do Estado, é na política federal. Eu exerci a política assim, sempre uma política de contemporização, uma política de entendimento e de avanço. Eu nunca persegui eu não tinha adversário, eu não tinha inimigo político, eu era adversário pontual. Eu nunca persegui ninguém, eu nunca pedi para fazer alguma coisa contra isso e sempre atendi muito bem a oposição. Eu sempre falo, a oposição é o farol do teu governo. Se você não tem oposição te criticando, se tu não tem oposição olhando para as coisas que está fazendo, você vai fazer errado. A oposição está sempre ali para te corrigir. Então, é assim que tem que fazer, né? Assim que tem que viver. Para encerrar esse tema, como você avalia esse primeiro ano do governo Lula? Eu acho que aquém daquilo que eu imaginei que ele poderia ser, né? E, aliás, está aí uma das coisas que me faz pensar, por exemplo, assim, quando os caras falam, eles têm que voltar na política. Eu falo assim, eu vou voltar na política para competir comigo mesmo do passado? E é o que está acontecendo com o presidente Lula. Ele fez 2 mandatos lá atrás, terminou os 2 governos dele com uma popularidade altíssima, e vem para a nova arena para um 3º mandato, numa outra circunstância, num outro momento, né, com economia diferente. Então, ninguém compara o Lula com o Bolsonaro, ou não compara o Lula com o presidente Temer. Compara o Lula com quem? Com o Lula 1 e o Lula 2. Então, ele está aquém, porque aqueles 2 governos foram muito bons. Ele está aquém. E também, nessa questão da polarização, ele também está com esse defeito de ficar olhando para o retrovisor.
Olha, o que passou, passou. Vamos seguir para frente, vamos construir para frente. E não ficar ali olhando para trás e com raiva disso, com raiva daquilo. Deixa lá, quem perdeu a eleição se organiza para daqui 4 anos vir disputar de novo, né? Então, assim, o governo do presidente Lula, para mim, tem esse defeito, de estar olhando muito para trás. Mas, assim, é um governo, como todos os governos, são bem intencionados. Os governos não entram para fazer confusão, os governos entram para acertar. Às vezes não conseguem, mas eles entram para acertar. Maravilha. Voltar para o campo para a gente, para a nossa reta final aqui, Blair, a gente está num momento, né, muito delicado, de muita preocupação no que diz respeito a essa safra 23-24, por conta da presença tão intensa do El Niño e tudo que aconteceu. Queria que você falasse a tua visão, né? Você, nessa semana, quando nos encontramos no início da abertura do evento de vocês, você já relatou a preocupação, tirando o sono literalmente. Queria que você falasse, né, como que você tem visto essa safra 23-24. Patrone, todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, que estão ligados no setor do agro, com certeza estão preocupados. Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 dias, 15 dias, mas o que já aconteceu nos últimos 15 dias, nos últimos 30 dias, nos trouxe muitos prejuízos, né? Prejuízos não só para a margem, mas para o setor como um todo, para a agricultura, né? Eu, assim, acho que nós vamos ter uma quebra, algo como uns 20% mais ou menos, da previsão que nós tínhamos de colher, tá certo? Não estou nem me referindo ao ano passado, mas da previsão que nós tínhamos de colher. Quando fizemos os nossos planejamentos, eu falei assim, eu vou colher de média 65 sacos por hectare, né? 63 sacos por hectare. Hoje, olhando a fotografia de hoje, eu falo assim, eu vou colher 50 sacos por hectare. Então, 25% já foi embora. E isso é muito ruim, né? É muito ruim para o sistema como um todo. É menos... Quantos milhões de toneladas a menos vai ser de transporte, né? É caminhão que vai estar rodando menos, é óleo diesel que vai estar gastando menos, é barcaça, é trem. Quer dizer, é uma diminuição da atividade econômica de um estado que vive do agro. Então, assim, eu olho para os próximos 12 meses, até a próxima safra, esse momento como um momento com cuidado, né? Eu diria assim, acenda aí os sinais de alerta e vamos ver como é que a gente vai passar até o ano que vem, quando terminar toda essa safra, né? Então, assim, e ele é ruim para todo mundo, né? Como eu falei, é ruim para o mercado como um todo, para a construção civil em Cuiabá. A gente sabe que a maior parte dos apartamentos são vendidos, são gerados com recursos que vêm do interior, né? Pessoas que compram, que vêm para cá. Então, assim, o próprio Estado, a própria grana que o Estado vai ter de arrecadação vai ser diminuída, né? Então o próprio governo tem que também criar condições para passar esse período. Nada do que a gente já não passou, né? Já passamos várias crises aí para trás. O setor passou muito apertado muitos anos atrás, até uma securitização foi feita lá atrás para poder criar uma ponte de passagem, né? Então, assim, vamos ter dificuldades, mas vamos sair do outro lado. Então, quanto mais cuidado você tiver nesse momento, menor a chance de você se machucar ali na frente. Em anos em que a gente tem esse tipo de situação, em safras que a gente tem essa situação, Blairo, historicamente a gente tem uma maior possibilidade de produtores menores, né, acabarem sendo, né, deixando a atividade por N motivos, né, produção menor, produtividade menor e coincidentemente agora a gente tem um preço mais baixo. Você acha que esse é um cenário que pode se repetir? Olha, ele pode, mas assim, de uma maneira geral, os agricultores nos últimos anos ganharam muito dinheiro, né? Houve uma melhoria no seu caixa, na sua condição econômica. É só você olhar os balanços de todo mundo, sim, melhorou. E por essa melhora, ele teria condições de passar por esse momento de dificuldade sem grandes problemas. O que precisa ser entendido é que ainda no Mato Grosso tem espaço de crescimento e muitos produtores fizeram essa opção de crescer nos últimos anos e estão alavancados, quer dizer, tomou dinheiro no mercado para fazer isso. Se você tem um descasamento entre o prazo de pagamento que você tem para fazer as suas coisas e o dinheiro que você hoje não arrecadou com a venda da sua soja, seu milho e seu algodão, isso vai dar problema, né? Esse é o ponto. Então, eu digo assim, a grande maioria dos produtores do Mato Grosso não vão ter default, não vão ter problema de default, de não pagamento ou coisa parecida. Vão ter dificuldade de caixa momentânea, mas alguns terão porque se alavancaram muito, né? E aí é uma brincadeira, uma piada, quando a gente era criança, tomava banho no rio, né? Fala assim, a hora que o rio baixar a água aí, a gente vai ver quem está nadando pelado, né? Então é mais ou menos isso que vai acontecer esse ano. Você acha que pode haver
para a próxima temporada, próxima safra, redução diária ou você acha difícil acontecer isso hoje? Olha, nessa linha que eu estou te dizendo de que os produtores estão capitalizados, não, porque, veja bem, eu não estou dizendo que ele não vai ganhar dinheiro, ele vai ganhar menos dinheiro, né? Ele talvez tenha que trocar 6 por meia dúzia por 1 ano, 2 anos, mas, poxa vida, isso faz parte da vida. Né? Eu sou produtor de soja aqui no Mato Grosso desde 1979. Teve vários anos que a gente não ganhou nenhum centavo. Aliás, até perdeu algum porque o custo de produção era maior do que aquilo que você conseguia. Mas o produtor parar de produzir, cara, é um troço muito complicado. Ele não volta mais para a atividade, as máquinas ficam velhas, você perde capacidade, você perde... crédito, e é difícil voltar. Então, mesmo que você não ganhe dinheiro por 1 ou 2 anos, né, e que é o caso desse ano de não ganhar dinheiro porque tem preços menores e tem uma produção menor, tem que passar, não é para desistir, não. É só, quando eu falo assim como um alerta, é para que as pessoas não se machuquem mais. Só para traduzir aqui, Blair, a gente caminhar para o fim, quando você fala da dificuldade dessa safra, né, dos anos de alerta e tudo mais, vocês tiveram, para quem não é do campo e que está ouvindo, vocês tiveram que replantar áreas aqui nessa temporada? Vocês abandonaram áreas que estavam plantadas para vir para a segunda safra? Como está um balanço prévio aí, o que for possível dizer, claro? Não, nós temos de tudo, né? Temos áreas que foram plantadas, que não germinaram, que você plantou e que não germinou de novo, né? Quer dizer, e aí, como vai fazer algodão aí no mês de dezembro, você já nem plantou mais. Plantou 2 vezes, não nasceu, não foi bem, você já tirou essa expectativa de produção. Então tem de tudo. Tem áreas, por exemplo, que deveriam estar prevista colher aí 65 sacos por hectare. Hoje a previsão é de colher 25, 35 sacos por hectare. Mas é a vida. É a vida, quem está na chuva é para se molhar, não tem muito o que fazer. Então, mais uma vez, né, só um pouco de cuidado nesse momento, porque o momento vai ser difícil para frente. Penúltima pergunta aqui, Blair, antes da gente ir para a nossa derradeira. É um tema que, né, eu sei que os produtores gostariam de ouvir, da sua opinião. Calendarização da soja, produção de semente própria, né, é um tema que também gera bastante polêmica. Eu queria ouvir a tua opinião. Bem, eu... Não sou contra a produção própria de semente, desde que haja o compromisso, né, e seguir a lei, que é a produção própria para uso próprio, né, e não a produção própria para uso e venda para terceiros. Porque aí você está quebrando um sistema que está há muito tempo delimitado e arrumado, que é o pagamento dos royalties, né? Quer dizer assim, uma empresa que gera tecnologia, ela precisa receber pelo custo da tecnologia que ele fez. Como é que você recebe isso? Quando você planta a semente, o sementeiro faz a semente e vende para você usar na sua lavoura, há um pagamento de um royalty, o dinheiro volta para a companhia para ressarcir o investimento dele. Quando você faz o sistema, chama de bolsa branca, ou sei lá como é que chama isso, semente pirata, você não paga isso, então há uma concorrência desleal. É quase como se fosse a mesma coisa do Sky Gato, né? Quer dizer, tem um sistema de TV que você paga, que você recebe, está tudo certinho, tem a licença, e tem outro cara que vai lá e pirateia. Não é justo, né? Com aquele que está efetivamente pagando. Então, não se trata de que você não possa fazer. Aliás, a lei brasileira, a nossa legislação, permite, né, que eu, como produtor, ou qualquer produtor, possa produzir a semente que eu mesmo vou plantar, né? Mas aí você tem as outras condicionantes. O que não se deve fazer, e há uma briga no Estado, é que muitos querem fazer a semente branca, semente pirata, não pagar o royalty e vender para terceiro. É futricar um mercado que está indo bem. E o plantio de soja em fevereiro para esse fim? Aí é uma questão técnica. Eu, quando ministro da Agricultura, passei por essa discussão bastante, né? E como eu não sou terraplanista, né? Eu acredito na ciência, eu acredito nas questões. A Embrapa, que é o órgão que nos orienta, sempre falou: não façam isso porque nós vamos ter problema ali na frente. Aliás, você acompanhou com a gente aqui nesses dias do evento técnico da MAGE. A preocupação que os engenheiros agrônomos, os técnicos têm, os biólogos têm da quebra da resistência dos produtos inseticidas, fungicidas e herbicidas que nós temos. Além de eles perderem a eficiência, nós temos as plantas e as pragas que ganham resistência. Quer dizer, então, às vezes, por um negócio um pouco mais fácil agora, a gente pode comprometer o futuro. Então, a Embrapa sempre falou:
não façam isso. E eu, como falei, eu sou um cara de ciência, eu tomei a decisão que a Embrapa mandou. Eu até gostaria que fizesse semente depois, porque eu tenho a oportunidade de fazer. Todo mundo pode fazer, mas nós temos uma questão técnica que não é permitido. Blairo, chegamos no fim aqui. Você, como ouvinte, deve se imaginar que a última pergunta é aquela, que na verdade não é uma pergunta, né? É uma deixa para que você me traga aqui aquela pergunta que um dia você quis responder e que não foi feita para você. Aquele momento para você falar algo que não te deram oportunidade ainda. Deve ser um pouco difícil, afinal de contas, entrevista não faltou na tua carreira, na tua história, mas vamos lá. Realmente é muito difícil, né? Depois de 16 anos de mandato, né? Com microfones na boca o tempo inteiro, o cara fala isso, tentando arrancar de você até aquilo que você não sabe, né? De te responder uma pergunta dessa. Eu realmente não sei o que eu deixei de falar até hoje em dia, né? Mas assim, eu vou tentar ir por outro caminho, patrônio. Eu acho que, mais uma vez, como eu falei, eu vim de uma família humilde, né? Hoje a gente tem um posicionamento grande no Estado, na economia, etc. e tal, mas eu continuo sendo o mesmo Blairo que eu sempre fui. Sou companheiro, sou amigo dos meus amigos de infância, estou conversando sempre, meus amigos de faculdade. Eu não tenho barreiras com absolutamente nada, com ninguém. O que eu tenho é muita responsabilidade com as coisas que eu tenho que fazer, né? Mas, assim, não tenho nenhum tipo de frescura, não tenho absolutamente nada, e eu acho que isso é que me deixa feliz, né? Já tenho os filhos crescidos, já os netos estão vindo aí. Hoje em dia eu e Terezinha só que estamos aí, e como sempre, a gente começa sozinho e termina sozinho, né? Então essa é a jornada que a gente tem pela frente. Blairo, obrigado pela participação aqui. Conversamos bastante tempo aqui, falamos um pouco de tudo. Te agradeço mais uma vez pela atenção, pelo tempo dedicado, pelo carinho e por ser um ouvinte, já que você disse isso desde o início aí. Eu te agradeço, Patrone, a oportunidade de estar aqui contigo. Já era um compromisso, né, que nós tínhamos feito. E assim, como eu já te disse também, eu sou um que recomendo que as pessoas ouçam o seu podcast, porque assim como você está entrevistando hoje o Blairo Maggi, que já foi governador, foi ministro, não sei o que, mas também você conversa com muita gente diferente, com outras atividades, com outros pensamentos, e dentro da lógica que eu te falei, que o bacana é a diversidade, é ouvir, compreender e tirar uma média para viver, é o que você faz, né? Para o agro é o que você faz, eu te parabenizo por isso. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.